A guerra na Ucrânia entra em uma nova fase, e as notícias que chegam são tão reveladoras quanto preocupantes. Enquanto o Kremlin tenta vender uma narrativa de vitória, os dados mostram uma realidade bem diferente: o avanço russo está perdendo fôlego. Pela terceira vez consecutiva, as forças de Moscou registram uma desaceleração significativa. Em fevereiro, ocuparam apenas 192 quilômetros quadrados de território ucraniano, um número irrisório se comparado aos meses anteriores. Mas você não vai ver essa informação circulando nos canais oficiais russos. Lá, o que impera é uma cortina de fumaça de notícias falsas, anunciando ofensivas iminentes sobre Kiev ou grandes vitórias no fronte de Zaporíjia, que nunca se concretizam. E não para por aí. Enquanto a propaganda russa silencia, a Ucrânia age. Nos últimos dias, alvos estratégicos do exército invasor foram destruídos tanto em Kherson quanto em Zaporíjia. Até mesmo dentro da Rússia, em regiões como Kursk e Chernihiv, os ataques ucranianos têm deixado marcas. Mas, claro, nada disso será admitido pelos meios de comunicação controlados pelo Kremlin. A estratégia é clara: esconder as derrotas e inflar ilusões. Enquanto isso, a Europa se divide e as fraturas estão ficando cada vez mais visíveis. Em um movimento que gerou indignação, Lituânia, Letônia e Estônia, três dos maiores apoiadores da Ucrânia, foram deliberadamente excluídos do próximo summit em Londres. Países que, desde o início do conflito, adotaram uma postura intransigente contra a agressão russa, agora são deixados de fora sem nenhuma explicação oficial. O que está por trás dessa decisão? Será que o Ocidente está tentando suavizar o discurso para não irritar Moscou? Especialistas, como o politólogo Vadim Denin, sugerem que a Europa pode estar se fragmentando em duas velocidades, uma mais cautelosa, outra mais decidida. Se essa tendência se confirmar, as consequências podem ser desastrosas para a unidade do bloco. E como se não bastasse, a Itália entra em cena com um anúncio bombástico. A primeira-ministra Giorgia Meloni convocou um encontro de emergência para discutir a crescente tensão entre Washington e Kiev. A mensagem é direta: a divisão dentro da OTAN só beneficia quem quer ver o Ocidente fraco e desunido. Precisamos de um diálogo franco sobre como enfrentar os desafios atuais, começando pela Ucrânia, que defendemos juntos nos últimos anos, declarou. A pergunta que fica é: quem, exatamente, está interessado em ver a civilização ocidental enfraquecida? As respostas não são difíceis de imaginar. Mas se a Europa está dividida, Viktor Orbán, premier da Hungria, parece determinado a aprofundar ainda mais essa cisão. Em uma jogada ousada, ele exigiu que a União Europeia inicie negociações diretas com a Rússia para um cessar-fogo. Em carta enviada ao presidente do Conselho Europeu, Orbán deixou claro que não apoia a linha dura contra Moscou e que a UE deve abandonar sua política unificada de apoio à Ucrânia. Não é de hoje que ele age como um cavalo de Troia dentro do bloco. Seu governo já bloqueou pacotes de ajuda a Kiev, criticou sanções e, pasmem, se encontrou com Putin em pleno auge da guerra. Agora, ele quer que a Europa se rende à pressão do Kremlin. Será que Bruxelas vai ceder? Enquanto a política internacional se contorce, nas ruas de Berlim milhares de vozes se levantam contra a guerra e contra o regime que a promove. Russos exilados, forçados a deixar sua pátria por se oporem à invasão, se uniram em uma marcha histórica sob o lema Rússia contra Putin. O protesto começou na Potsdamer Platz, passou pelo Checkpoint Charlie e terminou em frente à embaixada russa, onde um memorial homenageava Alexei Navalny. Entre os organizadores, nomes conhecidos da oposição: Yulia Navalnaya, Ilya Yashin e Vladimir Kara-Murza. A mensagem era clara: esta guerra deve terminar com justiça, não com acertos covardes. Queremos paz com garantias de segurança e liberdade para os presos políticos. No entanto, nem todos os participantes estavam alinhados. A presença de membros do corpo voluntário russo, que lutam ao lado da Ucrânia, gerou debates acalorados. Alguns questionaram: vale a pena marchar ao lado de quem pega em armas? Outros argumentaram que, diante de um inimigo comum, todas as formas de resistência são válidas. Apesar das divergências, um ponto unia a todos: o desejo por uma Rússia livre, democrática e sem ditadura. Placas com os dizeres a não à guerra e à liberdade aos presos políticos dominavam a multidão. Mas enquanto a diáspora russa clama por mudança, dentro da própria Rússia a narrativa é outra. Um levantamento recente, conduzido pela New IM Group, revela que, apesar das sanções e das dificuldades econômicas, 75% dos russos ainda acreditam que o país está no caminho certo.
Um número que impressiona e assusta. Porém, há sinais de cansaço. 3/4 dos entrevistados apoiam a ideia de negociações, embora discordem sobre os termos. Mais revelador ainda é que 33% estimam que as baixas russas já ultrapassaram 200 mil soldados. Um reconhecimento tácito de que a guerra está se transformando em um desastre humano. E como se não bastassem os conflitos na Ucrânia, a tensão na região do Cáucaso explode. Na Armênia, centenas de pessoas foram às ruas depois que fotos de um prisioneiro armeno, Vardania, torturado no Azerbaijão, viralizaram. Ele iniciou uma greve de fome em 19 de fevereiro, e a população não aguentou mais ficar em silêncio. Os manifestantes exigem a libertação imediata dos detidos e o fim dos julgamentos farsa em Baku. Enquanto a Armênia condena as ações do Azerbaijão, o vice-ministro das Relações Exteriores azeri, Elnur Mammadov, responde com cinismo: é nosso direito processar suspeitos de crimes de guerra. Mais uma vez, a justiça se curva diante da força bruta. E por falando em força, a Rússia parece estar apostando suas fichas em um jogo perigoso. Depois de oferecer ao ex-presidente Trump áreas na Ártico e metais raros, a especulação não para de crescer. Será que Moscou está tentando comprar influência? Ou será que, desesperada, busca qualquer cartada para sair do isolamento internacional? Uma coisa é certa: enquanto o mundo discute, a guerra continua e suas vítimas se multiplicam. A mensagem é clara: enquanto Putin distribui pedaços da própria terra como moeda de troca sob os pés de Trump, o absurdo não tem limites. E assim segue, sem freios, sem vergonha. Mas o que fazer com o eleitorado que parece não se importar? O Kremlin ainda não entrou em pânico, sabe que não haverá revoltas massivas, nem motins militares. Mas como acalmar aqueles 15 a 20% que, mesmo em silêncio, questionam? Por enquanto, Moscou apenas tateia, buscando saídas. E, como sempre, a resposta virá com a força: o FSB será acionado, prisões seletivas serão feitas, e os inconvenientes desaparecerão do espaço público, um por um. Quanto custa um blogueiro na Rússia hoje? A nova onda de propaganda estatal não esconde suas intenções. ABs regionais oferecem até 3 milhões de rublos para produzir conteúdo alinhado aos discursos oficiais. O Instituto de Desenvolvimento da Internet, sim, esse nome soa quase como uma piada macabra, lança concursos para criadores de conteúdo dispostos a enaltecer os heróis de nossos dias e as valiosas virtudes nacionais. Os selecionados deverão espalhar suas narrativas em plataformas com no mínimo 5 a 7 mil seguidores. Dinheiro não falta. Em 2024, o Instituto recebeu 18 bilhões de rublos, para 2025, o orçamento salta para 25,4 bilhões. Para comparação, o fundo de cinema, sim, aquele que bancou blockbusters patrióticos, ficou com 99,4 bilhões só este ano. A mensagem é clara: na Rússia de hoje, a ficção custosa é prioridade, a verdade, um luxo que poucos podem pagar. Enquanto isso, do outro lado do oceano, a liberdade de imprensa nos Estados Unidos parece estar com os dias contados. Richard Grenell, enviado especial da Casa Branca, foi direto ao ponto: funcionários do Voz da América que não apoiam a linha oficial do governo devem ser demitidos. Afinal, segundo ele, trata-se de uma mídia estatal, financiada por impostos, e seu dever é refletir a posição da administração. Eles não são jornalistas independentes, são servidores públicos. Se não conseguem promover a política oficial, que procurem outro emprego. Não é à toa que o New York Times já revelou investigações internas na emissora, com jornalistas críticos sendo afastados sob o pretexto de avaliações. Será que o Voz da América, outrora símbolo de uma imprensa livre, está se transformando em mais um porta-voz do poder? A ironia é cruel: enquanto a Rússia compra lealdade, os Estados Unidos parecem estar impondo a. E então surge Lukashenko, o mestre das saídas teatrais que nunca saem. É hora de ir embora, declara, mas todos sabem, não será desta vez. A liberdade de expressão na Bielorrússia, esmagada há anos, pode até servir de inspiração para a nova administração americana, um manual de como calar vozes dissonantes com eficiência. Agora é a hora de os pobres saírem com elegância, ironiza, enquanto lembra aos críticos: vocês não são filhinhos de papai do ministério. Não esqueceram como vive o povo comum, não é? Sua solução: transformar a dissidência em crime de vagabundagem. Se criticam o governo, é porque não tem o que fazer. Vamos pôr esses tagarelas para trabalhar.
Um decreto aqui, uma ameaça ali e pronto, o silêncio está garantido. Obrigado por estar aqui. Por questionar. Por não se calar. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, sua assinatura. E, claro, aquele clique no sininho para não perder nada. Porque, no fim das contas, a única voz que eles não podem comprar é a sua. Até a próxima e que as notícias, mesmo as ruins, nos mantenham alertas. Música.